Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Gente, boa noite. É uma alegria muito grande estar de volta aqui. E sempre que Leandro chama, é como se a gente tivesse uma nova oportunidade, né? Que, na verdade, a nossa vida ela é feita de oportunidades, oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades que nós criamos ou que as pessoas criam para nós. E tudo vai depender daquela forma como a gente observa cada uma dessas oportunidades. Tudo vai depender da forma como a gente encara cada uma dessas oportunidades. Quando eu estava trabalhando a temática dessa conversa da gente de hoje, me veio exatamente essa ideia. O que é que realmente nós perdemos? Porque é muito interessante. Eu estava em casa, na primeira vez que eu me questionei quanto a essa questão, quanto a essa situação, eu estava em casa lendo e, de repente, eu vi que eu estava com uma dificuldade para ler. Estava ficando final de tarde, estava ficando escuro, e eu disse, está ficando difícil para eu ler. Aí eu fui lá e acendi a luz e consegui ler novamente, consegui ler normalmente aquilo que eu estava querendo ler. Só que aí me veio na cabeça aquela velha frase que a gente sempre diz, né, e a gente sempre repete para a gente mesmo, estou ficando velho, estou perdendo a vista. E eu sempre brinquei muito com isso, porque eu sempre me gabei de ter uma vista muito boa. E tinha uns amigos que desde cedo eles usavam óculos e eu sempre tirava onda com eles. Vocês estão quase cegos, eu ainda estou aqui, 40 anos e bonzinho, sem precisar nem de óculos. Cheguei nos 44, já estou começando a precisar. Isso é um fato natural. Mas é uma coisa que acontece com todos nós. Aqui nós temos alguns de óculos e outros que ainda não usam, mas vão usar, certamente, porque é uma das fatalidades da vida. Uma é que a gente vai morrer e outra é que a gente vai usar óculos. Então, isso é fato, não tem para onde, tá certo? A gente não foge disso aí. Mas o que é que acontece? Quando eu percebi que eu estava ficando com dificuldades na visão, quando eu percebi que às vezes minha esposa vinha me mostrar uma coisa, eu digo, filha, essa hora não, amanhã de manhã que tem sol, eu vejo. Eu comecei a observar que eu estava perdendo a vista, entre aspas, não é ficando cego, mas ficando com dificuldade. Você hoje olha o negócio mais perto, já embaça, mas de longe você já consegue ver ainda. Então, isso é um processo de desgaste natural do ser humano. E quando eu percebi isso, eu tinha duas opções, eu tinha duas coisas que eu podia fazer. Eu me revoltava, ou eu aceitava. Das duas, uma, não tinha outra terceira opção. Ou eu me revoltava com a vida e ficava chateado, angustiado, porque meu corpo estava se desgastando, e aí eu não ia poder mais fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu não ia ter mais a vitalidade que eu tenho, eu ia começar a ter muitas limitações, e eu ficava revoltado com a vida quanto a isso. Ou eu aceitava esse processo, que é um processo natural de desgaste das células, que quando nós somos criados espíritos simples e ignorantes, nosso perispírito vem e a gente aprende que esse perispírito forma um molde biológico, esse molde cresce, toma um corpo, e o nosso corpo ele vem carregado de uma energia vital. E essa energia vital, com o passar do tempo, ela vai se esvaindo do nosso corpo, a gente vai gastando, é feito o combustível de um carro. A gente vai gastando, e com o gastar dessa energia vital, as nossas células elas já não se multiplicam mais como antigamente. Elas já não se criam mais como antigamente, elas já não trabalham mais como antigamente, e a gente vai começando a perder a vitalidade do corpo. Isso é um processo natural. A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e desencarna. Então, dentro desse processo, eu podia ter me revoltado com aquilo, ou podia ter aceitado. E aí, se eu me revoltasse, aquele processo da revolta, ele ia trazer para mim nada mais, nada menos do que pena, do que tristeza, do que dor, do que consequências desastrosas. Porque eu ia simplesmente gerar dentro de mim e entregar ao mundo, entregar às pessoas que me rodeiam, mau humor, irritação, chatice, raiva
E isso ia me engrandecer, ia me fazer. Qual era o bem que isso ia me fazer? Nenhum. Ou eu podia simplesmente aceitar esse fato e buscar uma cura ou um remédio. Qual é o remédio? O óculos. Está lá em casa. Aceitei, fico muito bonito de óculos, vocês precisam ver, sou o maior gato de óculos, tá certo? Mas não estou usando ele aqui, porque aqui está clarinho, a letra está boa, está legal, mas os meninos que hoje o E4 está aqui em peso, eu agradeço aos meninos aqui pelo carinho, pelo apoio, né, e as meninas também, né, o E4 está aqui com a gente, eles já me viram de óculos e sabem que eu fico muito bonito de óculos. Então, dentro desse processo, o óculos é o remédio, é aquela coisa que ajuda, que me alivia os sintomas. E eu não preciso ficar com raiva, eu não preciso me sentir mal, eu não preciso ficar revoltado, eu não preciso nada. E isso me faz bem. Isso me permite, inclusive, ler os textos que eu gosto, estudar até mais tarde, estudar na cama, que eu adoro ler deitado na minha cama. Então, isso me permite fazer as coisas que eu gosto. Eu tive uma escolha. Eu escolhi uma coisa que não me prejudicasse. Eu percebi que eu estava perdendo alguma coisa. E quando eu percebi que eu estava perdendo alguma coisa, eu realmente busquei perder somente aquilo e não mais nada. Não perder a minha paz, não perder a minha paciência, não perder o meu equilíbrio, apenas perder aquilo que eu precisava, porque é um processo natural da vida. Assim como também, gente, é um processo natural da vida para nós que estamos numa terrinha de provas e expiações, uma terrinha de segunda qualidade, né, um planetazinho de segundo nível. É natural que nós enfrentemos distúrbios, que nós enfrentemos problemas, que nós enfrentemos dificuldades, porque aqui nesta terra, de conformidade com o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal ainda predomina. Ainda, eu acho arretado essa parte dessa frase, ainda significa dizer que um dia ele passa. Porque, pessoal, tenham certeza, tudo que não é eterno passa. Assim como o nosso corpo, que é físico, que é temporário, que é finito, ele também passa. As nossas dificuldades passam. E nós vamos perder ou ganhar inúmeras oportunidades de enfrentar essas dificuldades e fazer escolhas quanto a elas. E essas escolhas vão dizer como nós vivenciaremos as nossas vidas daqui para frente. Essas escolhas vão dizer a qualidade espiritual, a qualidade do equilíbrio, a qualidade mental que nós alimentaremos daqui para frente. Nós poderemos perder muita coisa daqui para frente, mas tenhamos certeza, só perdemos aquilo que é temporário. Só perdemos aquilo que passa. Porque usando esse exemplo da minha visão, eu estou perdendo a vitalidade do meu corpo. Essa vitalidade passa. O meu corpo também passa. Usando o exemplo desta casa, que é construída de tijolos e ferro e cimento, daqui a 100 anos é provável que ela esteja em pé ainda. Mas daqui a 1000, ela vai ter passado. Ela não vai estar em pé. Isso aqui onde nós estamos vai ser outra realidade. As montanhas que são criadas de rocha, elas passam, elas se transformam, a chuva, o vento erode elas e elas vão-se embora. Tudo que é físico, tudo que é perecível, tudo que é material, passa. Mas aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, este não passa. E o que é que acontece dentro desse procedimento? Aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que nós precisamos e podemos alimentar eternamente dentro de nós não perdemos. Se não usufruímos ainda, é porque não construímos. Por exemplo, a tão sonhada paciência. Tá rindo, né? Tá precisando também, né? Eu também, estou na fila aí com a senhora. Então, dentro desse processo, a gente precisa exatamente entender isso. Fulano perdeu a paciência. Perdeu não, se tivesse, não tinha perdido. Se tivesse paciência, não tinha perdido. Se perdeu é porque não tem. Aquele que tem paciência se transforma num Gandhi, numa Maria Teresa, num Chico Xavier e nos dá exemplos de como enfrentar as nossas dificuldades sem perder o equilíbrio. Mas quando nós perdemos a temperança, né? Quando a gente, usando a palavra
popular, quando a gente perde as estribeiras, é porque a gente ainda não tinha aquela paciência formada dentro de nós. E isso é normal. Isso é 100% natural. Sabe por quê? Todos nós temos um limiar de irritabilidade, um limite de irritação. E quando nós somos espíritos ainda mais incipientes, mais novinhos, menos esclarecidos, esse nosso limiar de irritação fica aqui embaixo. Aí a gente vai aprendendo, estudando o Evangelho de Jesus, participando dos processos na casa espírita ou em qualquer outra casa religiosa que ensine o bem, o amor, a fraternidade, a gente vai aprendendo que a gente deve respeitar o próximo, que a gente deve compreender, que a gente deve fazer ao próximo aquilo que a gente quer que ele faça para a gente, que a gente não deve mentir, não deve roubar, não deve matar, não deve enganar, que a gente tem que aprender que o próximo também precisa errar. E se eu erro, eu tenho que entender que ele também erra. Eu preciso aprender que aquele próximo é meu irmão, é filho de Deus, respeito, meu carinho, meu amor. Eu preciso aprender que a minha dedicação tem que ser maior do que a minha irritabilidade. E quando eu aprendo que a minha dedicação tem que atingir o nível do amor ao próximo, aí eu tenho paciência. Porque a paciência foi sendo criada lentamente durante as várias e várias encarnações que eu passo, até chegar no limite onde eu estou pronto para entender as limitações do meu irmão, porque eu já passei por aquelas limitações no meu passado. Então, a tão sonhada paciência, ela é uma questão de tempo. Ela é uma questão de conquista íntima, e todos nós um dia vamos ter. Nós estamos ainda criando esse embriãozinho, esse fetozinho, essa plantinha, a gente está regando ela para que aqui em cima ela venha dar frutos e desabroche com uma paciência 100% funcional dentro de nós. Demora, João? Muito. É fácil, João? Não. Mas presta? Sim. Então, esse é o processo que a gente tem. Para que nós criemos essa paciência, para que nós criemos essa maturidade espiritual, para que nós criemos esse equilíbrio dentro de nós, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que perder muitas coisas. Nós temos que deixar ir muitas coisas. Algumas vai ser fácil, outras vai ser difícil. Algumas vai ser até agradável a gente deixar ir. Outras a gente vai se esforçar muito para que a gente possa perder. Mas eu tenho certeza, pessoal, porque eu também estou nesse processo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, eu tenho certeza que mesmo quando a gente perde sem querer, se esforçando, sem ter vontade, é naquele exato momento onde nós perdemos aquilo que nós mais precisávamos. Quer ver uma coisa que nós vamos perder nesse caminho e que a gente muitas vezes não quer perder, mas quando a gente perde, a gente acha tão bom, tão maravilhoso. Como é que eu não tinha perdido isso antes? O orgulho. Ninguém é orgulhoso aqui, né? Que é isso, né? O egoísmo. Ninguém pensa em ser egoísta aqui, né? Se a gente perdesse o egoísmo, não ia ser tão bom? Ia ser tão maravilhoso. Mas a gente não quer se livrar dele, né? Porque a gente primeiro quer pensar nos benefícios para a gente, para depois a gente pensar no próximo. Porque é natural, gente. Isso é um processo normal da mente humana. Isso é um processo normal do espírito e ele vai crescendo nesse processo. Mas tem coisas que quando a gente perde, a gente acha ruim. Quer ver uma coisa? Eu vou contar um fato que aconteceu comigo. Uma vez eu fui fazer um depósito no banco, coisa que Lázaro dificilmente faz. Ele não gosta de ir para banco nem um pouquinho. Eu fui fazer um depósito no banco e tinha um envelopezinho que eu botei 130 ou foi 140 reais para fazer o depósito e botei ele assim em cima da bancada enquanto eu preenchia alguma outra coisa. Eu me fiz de besta e deixei o envelope lá e me virei. Quando eu voltei, o envelope não estava mais lá. O banco estava cheio, alguém achou o envelope, né? Coisa linda, eu perdi o envelope, alguém achou. Perfeito. Acho que quem achou estava precisando mais do que eu. Graças a Deus por isso, que pôde ajudar aquela pessoa que precisava. Mas é ruim perder dinheiro, né? É ruim perder dinheiro. Mas o dinheiro volta. No final do mês o dinheiro chega. Às vezes você não está esperando alguém chegar e lhe dar um apoio financeiro, você recebe um empréstimo, você joga no bicho, não pode falar em jogo na casa espírita não, joga no bicho e você ganha. Então a coisa vai, mas a coisa volta.
Essas coisas que a gente não gosta de perder, normalmente são aquelas que falam mais alto às nossas sensações. Normalmente são aquelas que falam mais altos aos nossos prazeres, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, e a gente não gosta de perder aquilo que a gente acha que nos faz bem, por exemplo. Quer ver uma coisa bem legal que a gente não gosta de perder também? Vai ser o aniversário da nossa sobrinha. Aí o nosso irmão ou a nossa irmã, ele chega e diz assim, olha, vai ter um churrasco lá em casa, dia tal, e vai ter refrigerante, cerveja, uísque, vodka, carne, vai ter feijoada, vai ter o que você quiser, olha, vai ser dia tal. Aí você diz assim, eita, dia tal eu estou de plantão no hospital. Aí a gente faz de tudo para mudar o plantão. A gente faz de tudo para arranjar tempo para ir para lá, porque a gente não quer perder aquela oportunidade. Mas às vezes a gente está aqui no centro e diz, ó, dia tal vem João falar aqui no centro. A gente faz, oxe, vou nada, escutar João. Enquanto que era tão bom a gente vir para cá, né, para a casa espírita, deixa aqui para a gente ir para onde a gente vai comer, beber, farrar, dançar, brincar. Aquilo que fala as sensações, a gente acha ruim perder. Mas aquilo que fala o espírito, a gente nem se liga nisso, porque a gente está nem aí dando importância para isso. Por quê? Porque é o nosso nível, a gente está nesse processo. É natural. Natural que nós desejemos ainda alimentar as sensações. O ser humano, ele é um ser exclusivamente sensório. Nós fomos criados desde a nossa maturidade física, há 90 mil anos atrás, quando o Homo sapiens sapiens apareceu, o nosso cérebro ele foi criado para ter sensações, para viver sensações, porque ele vivia num lugarzinho lá no meio da floresta, dentro de uma gruta, em cima de uma árvore, onde ele tinha que dormir com os ouvidos funcionando e um olho aberto, porque senão vinha um tigre e pegava ele, vinha um leão, vinha uma cobra, vinha um cara da tribo inimiga, então ele tinha que ter todas as sensações ao seu redor. Hoje a gente não precisa de nada disso. E o que é que a gente faz? A gente envolve o nosso corpo, porque o nosso cérebro precisa de sensações, a gente envolve o nosso corpo com várias outras sensações. A sensação da comida, a sensação da bebida, a sensação da droga, a sensação do cigarro, a sensação do sexo, a sensação da violência, da irritabilidade, a sensação de falar da vida dos outros. Tudo isso cria dentro de nós sensações que vão alimentar as necessidades do nosso cérebro. E algumas delas são fáceis da gente deixar para lá, da gente abrir mão. Outras não. Existem coisas, pessoal, para que a gente possa entender que hoje é muito fácil a gente abrir mão de coisas que são importantíssimas para a gente. Por exemplo, quantos de nós não já observamos a vida, observamos na televisão, observamos no cinema, numa revista que a gente gosta de ler, ou o nosso ídolo, eita, ele mudou o cabelo, ele está cortando de lado, eu vou cortar de lado também porque a moda agora é essa. Às vezes você nem gosta daquele penteado, você nem gosta daquele negócio, mas é na moda, aí você vai e você perde a sua identidade para fazer aquilo. Às vezes você está vendo uma revista e diz assim, nossa, que vestido feio, mas aí sai na novela, sai na telejornal, as modelos estão usando, aí a pessoa faz, eita, está na moda, eu vou usar. Mas você achou feio aquele vestido, mas você usa porque está na moda. E aí você perde as suas características. A gente está abrindo mão das nossas características para uma coisa que não significa nada para a gente. Dentro desse processo, a gente precisa entender, existem situações onde nós vamos perder as coisas. E existem situações onde nós vamos simplesmente abrir mão. E abrir mão é um ato muito significativo, porque abrir mão significa dizer que eu estou deixando para lá de vontade própria. Quando eu abro mão das minhas características, dos meus gostos, da minha identidade, eu estou abrindo mão de quem eu sou e querendo passar a viver a vida do outro. E quando eu quero passar a viver a vida do outro, eu esqueço a minha vida. E aí eu gero para mim uma série de comprometimentos. Eu gero para mim uma série de problemas, uma série de consequências. Às vezes nós abrimos mão de coisas para fazermos amizades. O ser humano, aquele da caverna lá, aquele neandertalzinho que estava lá na caverna, neandertal não, né? O sapiens sapiens, o homenzinho da caverna que estava lá, se ele se afastasse do grupo, se ele não fizesse parte do grupo, da tribo dele, ele na floresta sozinho, ele estava muito mais exposto aos perigos. Vinha um tigre, vinha um leão, vinha um dinossauro, vinha uma cobra, vinha um outro inimigo e matava ele. E ele não queria se afastar do grupo. Para ele era importantíssimo fazer parte do grupo, ele precisava. E para ele fazer parte do grupo, ele precisava adquirir as características daquele grupo, se transformar em um indivíduo daquele grupo. Mas hoje nós não precisamos fazer isso. E o que é que nós vemos? Nós vemos hoje jovens e adultos
mudando as suas características para fazer parte de um grupo. Eu conheço pessoas que nunca beberam, mas começaram a beber para fazer parte do grupo da faculdade. Pessoas que nunca fumaram, mas começaram a fumar para poder fazer parte daquele grupo que estava ali com aquelas pessoas. Pessoas que não gostam de ser violentos, mas para fazer parte no grupo de uma torcida, por exemplo, organizada, começa a agir com violência. Porque faz parte daquele grupo, quer fazer parte daquele grupo. E aí eu digo a vocês com muita tranquilidade, o grupo que precisar que eu me adapte para fazer parte dele não me merece. O grupo que precisar que eu me transforme, que eu mude quem eu sou para fazer parte dele, não me merece. Porque o grupo que não me valoriza como eu sou, não gosta de mim. Simplesmente isso. Quem precisa se valorizar, quem precisa se dar valor, quem precisa conhecer quem eu sou, saber a minha identidade, sou eu. Se eu vou para um grupo e o camarada disser assim, ó João, você aqui não entra porque você só pode usar camisa amarela. Eu digo, beleza, amigão? Até a próxima. Tá, tchau. Eu não gosto de amarelo. Simples assim. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para atender às necessidades que não são minhas. Nós estamos perdendo os nossos referenciais. Nós estamos perdendo os nossos valores para atingir e atender necessidades que não são nossas. E essas perdas nos afetam diretamente. Nós precisamos de referências externas, sim, para poder fazer a nossa reforma íntima. Mas nós precisamos de referências e não de normas nem de leis que vão mudar a nossa vida. Para que nós façamos a nossa reforma íntima, é necessário que nós tenhamos uma referência de como nós queremos chegar. Porque, por exemplo, se alguém disser assim, qual é o teu objetivo na vida? Aí a pessoa diz, ser bom. Ótimo. Aí se a pessoa disser, e o que é ser bom? Não sei. Não sei o que é ser bom. Para mim ser bom é não bater em ninguém. Ótimo. Não bater em ninguém é uma atitude boa. Mas mais do que isso, tem mais alguma coisa? Não, eu só consigo me lembrar disso. Então esse camarada não tem uma referência. Ele não vai conseguir nunca atingir o que ele quer, porque ele não sabe o que é ser bom. Mas se alguém perguntar assim, qual é o teu objetivo na vida? Eu quero dizer, ser bom igual a Chico Xavier. Tem um referencial. E aí você sabe o que você precisa fazer para atingir aquele referencial. Isso é a referência que nós precisamos para dar o combustível para a nossa reforma íntima. Eu tenho o ponto de partida e eu tenho o ponto de chegada. Eu quero chegar ali. Pode demorar, mas eu vou me esforçar para chegar ali. É ali onde eu quero. Só que tem coisas que a gente precisa trazer de dentro de nós, aquilo que nós temos de valores. Porque são os nossos valores que vão dizer a nossa autoavaliação de como nós estamos indo. Nós desejamos ser bons igual a Chico Xavier, perfeito. Mas você consegue, por exemplo, perdoar uma pessoa que matou seu cachorro? Aí a pessoa diz, ainda não. Então os seus valores ainda não estão iguais ao de Chico. Mas você consegue, por exemplo, perdoar uma pessoa que lhe deu um pisão no pé? Não, sim, já. Isso eu já consigo, eu não sinto nem raiva. Ótimo. Então você já está melhor do que muita gente que quando leva um pisão no pé dá um empurrão. Nós temos os nossos valores, e os nossos valores são as nossas referências íntimas. Os nossos valores vão mostrar quem nós somos, onde nós estamos, o que nós temos dentro de nós e o que falta para nós atingirmos o nosso objetivo. A psicologia hoje, e qualquer tipo de análise mental hoje, de ciência da mente hoje, ela diz uma coisa muito sábia. Que não coloquemos os nossos valores alto demais. A gente não pode colocar os nossos valores alto demais, porque senão a gente não alcança. A gente tem que começar com os nossos valores no nosso nível. No nosso nível. Por exemplo, eu sou trabalhador, sou assalariado, não sou milionário. Eu não posso mudar como objetivo meu de veículo, querer comprar uma Ferrari. Porque uma Ferrari custa 2, 3, 10 milhões. Se eu juntar a minha vida todinha de salário, eu não ganho 1 milhão? Como é que eu vou atingir um processo desse? Mas eu posso querer, dentro da minha condição, querer comprar um Fiat. Posso querer comprar um bichinho daquele da Chevrolet, que eu esqueci o nome agora. Outros carros mais simples. E quando eu atingir aquele mais simples, eu posso me esforçar para juntar mais dinheiro, para botar para um melhor. E depois me esforçar para juntar mais dinheiro para botar para 1 milhão. Então, por exemplo, quando eu falo em referencial de bondade, eu não posso nunca querer ser bom igual a Jesus.
Porque Jesus era o cúmulo, o ápice da bondade, o ápice do amor. Eu não posso nunca querer ser igual a ele, porque eu não vou. E isso vai me desestimular, isso vai me deixar muito triste, porque eu não consigo. Mas eu posso ser bom igual a uma pessoa que eu conheço, que atinge os patamares de bondade dentro da condição humana. Eu posso não desejar o mal, eu posso fazer as coisas da melhor maneira que eu faço, eu posso não fazer mal para ninguém, eu posso não mentir, eu posso não enganar, eu posso não roubar. São coisas que eu posso fazer. Ah, mas eu não aprendi ainda a perdoar. Tá beleza, tá no caminho. Tá aprendendo aí devagarzinho. Um dia você chega lá. Quando nós colocamos os nossos referenciais dentro daquilo que nós podemos fazer, nós atingimos esses nossos referenciais. E aí nós perdemos aquilo que nós tínhamos de ruim e adquirimos, ganhamos coisas melhores para nós, que vão nos dar mais força para viver mais, para vencer mais, para crescer mais, para nos transformarmos mais. É assim que a gente tem que parar para entender o perder e o deixar ir. Tem coisas que nós vamos perder na vida, mas que a gente pode simplesmente observar aquilo como uma oportunidade de crescimento. No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar, eu não sei se é capítulo, é num dos capítulos finais, lá para a questão 900, lavar o trem, a lei de destruição. E a lei de destruição diz que é necessário que tudo se destrua para nascer novamente. Na nossa vida também é necessário que a gente passe por dificuldades. Por isso que a gente ainda está numa terrinha de provas e expiações. É necessário que a gente passe por tribulações, por distúrbios, que a gente se irrite, que a gente se prejudique, que a gente tenha tristeza, para que a gente possa aprender a crescer, perder materialmente, perder fisicamente, para ganhar espiritualmente. Agora, tudo vai depender de como nós enxergamos, de como nós observamos aquilo ali. A vida depende de como nós observamos os acontecimentos dessa vida. A gente falava, eu acho que foi sexta-feira no centro, a gente falava que os fatos da vida são simplesmente fatos. Eles simplesmente acontecem. O valor dos fatos da vida, quem dá somos nós. Por exemplo, eu vou perguntar a vocês uma coisa bem legal. Alguém riu aí, não sei porquê. Quebrar uma garrafa de pitu é bom ou é ruim? É nada, né, Lázaro? É simplesmente quebrar uma garrafa de pitu. Para vocês aí, quem acha que é bom, levanta a mão. Olha, 1, 2, 3. Tá todo mundo com vergonha hoje, né? Tá bom, não tem bronca não. Quem acha que é ruim? Você acha que é ruim? Muito bom. Eu vou dizer o que é que eu acho. Eu concordo com o Lázaro. Quebrar uma garrafa de pitu não é nada. É simplesmente um fato. A garrafa quebrou, desapareceu. Agora, se a pessoa que quebrar for eu vou achar arretado, porque ninguém vai beber aquela pitu. Agora, se a pessoa que quebrar for um tio meu, ele vai ficar doente porque perdeu a pitu. Então, o que é que acontece? Os fatos da vida são fatos. Quem ganha ou quem perde é quem vivencia. Na verdade, é como a gente observa esses fatos. O nosso fato, a nossa observação vai dar o valor àqueles fatos. E aí nós vamos aprender com esse valor. E quando nós aprendemos com esse valor, que coisa boa, nós já estamos no nível de aprender com esse valor. A gente não gosta de passar por situações, mas todas são oportunidades de crescimento. Tudo na nossa vida é oportunidade de crescimento, positivo ou negativo. Tudo que é bom ou que é ruim é oportunidade de crescimento. E nós não podemos estragar as nossas oportunidades. Nós não podemos deixar de viver a nossa vida querendo viver a vida de outras pessoas. Nós não podemos perder as nossas oportunidades perdendo a nossa identidade. Abracemos a nossa vida, abracemos a nossa causa, abracemos aquilo que nós podemos fazer hoje e sempre. Eu acho muito legal, eu comecei falando sobre a paciência, né? E a gente fala paciência. E Joana de Ângeles, ela diz que a paciência é a ciência da paz, né? Joana de Ângeles diz que a paciência é a ciência da paz. E a gente precisa desenvolver em nós a ciência da paz para poder termos a paciência. Perfeito. Existe uma oração que todo mundo conhece, e eu acho ela uma oração das mais belas que eu já vi. Eu, inclusive,
Eu tinha essa oração quando eu era adolescente na parede do meu quarto e um dos momentos mais interessantes da minha adolescência foi quando meu pai, uma vez, conversando comigo, disse, você tem tal oração na parede do seu quarto. E eu fiquei radiante porque eu vi que meu pai reparava em mim. Porque ele tinha visto a parede do meu quarto. Porque meu pai era tão afastado, tão calado, que eu achei tão legal saber que ele reparava em mim. Mas essa oração é perfeita e eu tenho ela como meta, ou como guia, como orientação até hoje. E um dia desse eu estava pensando nessa oração e vi uma coisa que eu entendia errado até o dia que eu pensei. Eu vou ler essa oração aqui para vocês vão conhecer. Quem quiser recitar junto comigo pode recitar. E depois eu vou conversar um pouquinho sobre essa oração, tá certo? Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todo mundo conhece essa oração aqui, né? Como é o nome dessa oração? E se eu disser que não é? Se eu disser que não é a oração de São Francisco? Todo mundo conhece como oração de São Francisco. Eu também conhecia como oração de São Francisco. O nome dessa oração é Oração pela Paz. Ela foi... A primeira impressão dessa oração foi no ano de 1913, época da Primeira Guerra Mundial, na Europa, porque estava realmente pedindo paz para os homens. Ninguém sabe quem escreveu essa oração. Ela foi impressa num santinho, feito essas mensagenzinhas que a gente entrega em casas espíritas, e tinha lá Oração pela Paz e tinha esse texto. E no verso desse santinho, adivinha a imagem de quem tinha? Isso. Aí, quando foi em 1916, houve uma nova impressão disso aí. E quando saiu essa nova impressão, saiu com o nome Oração de São Francisco. Porque as pessoas atribuíram a imagem à oração. Mas será que Francisco se incomoda com isso? Nem eu, então tá tudo certo. Essa oração é perfeita, gente. Essa oração, ela traz uma coisa para nós que a gente imagina como a gente pode fazer bem para os outros. Não é verdade? Agora, normalmente a gente imagina assim, quando ele começa assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. O que é que a gente imagina? Pelo menos era assim que eu imaginava. Onde eu visse duas pessoas brigando uma com a outra, ou duas pessoas de mal uma com a outra, eu fosse lá e fosse intermediar aquele processo. Fulano, fica assim não, entende que Beltrano é um cara difícil de conviver, rapaz, perdoa ele. Beltrano, rapaz, deixa de ser cabeça dura, vem cá, ajuda fulano, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, melhora a tua situação. A gente não pensa assim, não é verdade? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Rapaz, tu falasse mal de fulano, vai lá pedir desculpa a ele, cara. Vamos ali, vou levar você, vou falar com ele. Não, ele lhe escuta. Se eu falar com ele, ele lhe escuta. Vamos lá que ele fala com você. E a gente sempre se vê como intermediário entre duas partes nessa oração. Pelo menos era assim que eu me via, como intermediário entre duas partes. Quando foi hoje de tarde, veja quanto tempo eu passei enganado na minha vida. Quando foi hoje de tarde, eu estava deitado na minha cama estudando, com a janela aberta para não ficar escuro, porque eu não queria usar o óculos. Estava lá deitadinho na minha cama estudando e me veio aquele insight. Eu acho que o amigo espiritual soprou nos meus ouvidos e disse, não é assim não, Zé Mané, entende direito. E aí o amigo espiritual colocou no meu insight o seguinte, a gente só pensa nisso, nessa oração, a gente só enxerga essa oração com parâmetros externos. A gente só se enxerga como sendo bom e resolvendo o problema dos outros. É muito bom ser bom e resolver o problema dos outros, cara. Não é verdade? Mas aí o que é que acontece? Quando a gente traz essa oração para mim, para usar ela com parâmetros íntimos, essa oração muda de figura, gente.
ela traz uma responsabilidade imensa para mim que erro ainda. Para mim que faço besteira, que falo besteira, que me intrigo dos outros, que fico com raiva, que faço me calúnia, que invento história. Essa oração traz para mim, com parâmetros íntimos, com parâmetros internos, uma responsabilidade imensa. E começa pela primeira frase. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E para que eu seja instrumento da paz do Cristo, da paz de Deus ou da paz de Francisco, eu tenho que vivenciar essa paz. Não é simplesmente pregar essa paz. Quantas pessoas pregam a paz e trabalham pela guerra? Quantas pessoas pregam o amor e promovem o desamor? Quantas pessoas estão na frente de plateias como vocês, de público como vocês, num púlpito, numa igreja, num templo, numa casa espírita, numa outra casa de oração, no meio da rua, falando em nome de Deus e agindo em nome da espiritualidade trevosa? Quantas pessoas dizem, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, mas não fazem de si próprios um instrumento da paz divina? Então, a responsabilidade começa nessa primeira frase. Fazei de mim o instrumento de tua paz. Deus pode fazer alguma coisa dentro da gente? Não. Não pode, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Ele não se mete. Se eu quiser chegar aqui na frente e meter o pau em Deus, falando mal de Deus, Ele não vai fazer nada comigo porque Ele me deu o livre-arbítrio. Ele me dá a liberdade de fazer isso. Da mesma forma, Ele não vai me mudar de forma alguma, Ele não vai me violentar para atender as necessidades dEle, Ele vai deixar que eu quebre a cara mais na frente, e aí eu entenda, eita, errei, volta, vamos fazer do certo agora. Então Deus não vai mudar nenhum de nós, gente. Deus vai nos dar sim, através de seus espíritos, de suas orientações, de sua força, vai nos dar forças para mudar. Então nós é que temos a obrigatoriedade de mudar a nós mesmos. Se alguém disser assim, estou esperando Deus me transformar, Deus não vai transformar ninguém, amigo. Vamos se transformar nós mesmos, porque se nós não nos transformarmos em instrumentos da paz dele, nós estaremos sendo, assim como os sepulcros caiados, alvinitentes, brancos e lindos por fora, mas carregando um bocado de besteira aqui dentro. Então começa por aí, a responsabilidade de se transformar é nossa. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu não vou me meter na vida dos outros querendo aplacar o que está no coração dele, enquanto eu não aplaquei o que está no meu coração. Como é que se eu carrego ódio, maledicência, raiva, desânimo, inimizades dentro de mim, se eu carrego antipatia dentro de mim, se eu carrego tudo aquilo que é negativo dentro de mim, como é que eu quero mostrar o que é bom para o próximo? Então eu preciso tirar o ódio primeiro do meu coração e levar o amor naquele ódio para aquela pessoa. Jesus diz isso nos evangelhos. Jesus diz, se tu fores fazer tua oferenda e tiveres alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferenda de lado, vai, reconcilia-te com o teu irmão, aí tu volta e oferece a tua oferenda. A nossa oferenda é eliminar o ódio que existe em nossos corações. Porque assim nós estaremos fazendo o sacrifício que é mais agradável a Deus, vencendo a nós mesmos. Eu não posso levar amor a duas pessoas que estão intrigadas se as minhas palavras não refletem o amor. Jesus nos diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se meu coração está cheio de dor, de mágoa, de rancor, de raiva, como é que eu vou falar de amor? Se a gente para observar, gente, Jesus era um cara arretado. Jesus era um cara arretado. Jesus falava em cima do templo para o pessoal lá, o pessoal no meio da rua, não era nas montanhas, não ia nem no templo, e as pessoas diziam que Jesus falava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque o que ele falava estava cheio de amor de dentro dele, saía dele. Os fariseus no templo decoravam e falava decorado. E quem fala decorado não sente, não tem sentimento, não tem verdade. É isso que nós precisamos levar, essa verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Márcia, desculpa a Jaqueline porque ela falou mal de tu. Jaqueline, desculpa a Márcia porque ela falou mal de você. Como é que eu posso dizer isso a meu irmão se eu falo mal dos outros? Como é que eu posso dizer isso a meu irmão se eu tenho aquilo dentro de mim? Qual é a verdade que eu vou transmitir com isso? Então a responsabilidade primeira é minha, que eu mude o meu comportamento e mudando o meu comportamento, eu transmita aquilo com verdade para o meu irmão. E eu estou falando aqui, viu gente, não pensem que eu faço isso não, eu erro também.
Eu sou o primeiro a me beneficiar disso que eu estou falando aqui, porque hoje eu pensei nisso. Hoje me veio essa ideia. Eu passei 44 anos sem entender isso aqui que eu estou falando para vocês. Não é brincadeira não, um bocado de tempo perdido, viu? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver discórdia, onde houver uma pessoa intrigada de outra, onde houver uma pessoa que não goste da outra, onde houver uma pessoa que fale mal da outra, que eu leve a união. Se eu falo tudo isso, se eu faço tudo isso, quem tem que parar de fazer primeiro sou eu. Quem tem que mudar primeiro de fazer isso sou eu, para que depois eu possa levar para o próximo. Até porque quando eu paro de fazer isso, eu já estou automaticamente levando para o próximo. Porque eu estou deixando de contribuir com esse erro. Eu estou deixando de contribuir com a psicosfera tão negativa que existe no mundo. E estou agindo em benefício do meu irmão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Dúvida e fé são duas coisas espetaculares. Um dia eu estava num estudo, num grupo espírita lá em Maceió, e é muito interessante, porque tem muita casa espírita por aí onde todo mundo é santo. Pelo menos lá no E4 só tem Jaqueline de santa. Né? Mas tem muita casa espírita por aí onde todo mundo é santo. E aí o pessoal estava falando sobre Joana de Cusa, né? E aquelas pessoas que morreram em nome da fé, queimados na fogueira dos romanos. E todo mundo dizia, se eu estivesse lá eu morria, eu me queimava. Se eu estivesse lá eu deixava me queimar. Se eu estivesse lá eu fazia a mesma coisa, me deixava. Quando chegou na minha vez eu disse, eu não fazia não. Aí o pessoal disse, herege, tu é doido, cadê tua fé? Eu digo, exatamente, cadê minha fé? A minha fé não me deixa fazer isso não, porque eu ainda não tenho. Se vocês têm, se vocês são santos, se vocês já estão nesse nível, parabéns para vocês, mas eu ainda como feijão com arroz todo dia. E não dá para eu ter uma fé dessa não. Porque o que é que acontece, gente? Eu vou ser hipócrita de dizer assim, a minha fé é suficiente para eu me sacrificar em nome dessa fé. Hoje eu não consigo. Alguém aqui consegue? Eu não consigo. Quem conseguir, parabéns, siga em frente. Mas o que é que acontece? Nós somos gente, nós somos pessoas normais. Se alguém disser assim, eu vou botar fogo em você por causa de Deus, você diz que acredita em Deus ou não? Eu digo, não. Por quê? Porque eu tenho uma esposa, porque eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, eu tenho coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho uma vida e eu quero viver essa vida. Eu não estou pronto ainda para perder a minha vida, existência, encarnação, por conta de um processo de fé. Eu não estou santificado ainda. Então, se eu não estou santificado ainda, como é que eu vou querer esclarecer a fé do outro? Eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, mostrando os meus defeitos, que nós somos todos iguais, e dizendo assim, gente, a gente se esforça junto. Porque a nossa fé, ela é construída de pequenos conceitos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, fé, eu digo a vocês, até Pedro, o apóstolo, que andava com Jesus, comia no mesmo prato dele, viu o cara fazer milagre, foi chamado de homem de pouca fé? Quanto mais a gente. Fé é fidelidade. Fidelidade é você viver por aquele ideal. Nós não vivemos pelo ideal do Cristo. Porque se nós vivêssemos pelo ideal do Cristo, nós não fazíamos o que nós fazemos. Nós ainda não aprendemos isso. Sabe o que é que nós temos? Algum de nós tem crença. Crença é acreditar em alguma coisa. Alguns de nós acreditam. Acreditar é ter realmente a certeza de que aquilo ali é verdade, mas ainda pode estar errado. Outros de nós têm a sabedoria, porque buscaram informações, leram e construíram dentro de si uma sabedoria naquele prospecto. Eu, hoje, vou dizer a vocês com certeza, eu tenho convicção da existência dos Espíritos. Eu tenho convicção da existência de Deus, porque anos de experiência em sala mediúnica, anos de experiência em palestras, em temáticas, em seminários, em apoios e trabalhos espirituais, me mostraram que existe alguma coisa fora de mim. Mas eu vou dizer a vocês que isso aí me deu uma fé inabalável? Não, ainda não. Mas eu estou chegando lá. A gente consegue chegar lá lentamente, porque o nosso processo é esse. Nós somos seres humanos e, como tais, nós somos falíveis. Então, nós não podemos levar a dúvida onde não tem fé. Ou esclarecer, tirar a dúvida de quem não tem fé. Nós ainda não temos fé. Mas nós podemos esclarecer e dividir as nossas ideias. É isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou dividindo as minhas ideias com vocês. E aí cada um de vocês vai parar, pensar, avaliar e trazer para si da melhor maneira possível. Até porque eu não estou falando aqui, não é a verdade absoluta, não.
Ninguém na Terra tem a verdade absoluta. A verdade tem inúmeras faces. O próprio Kardec, ele coloca desse processo. Nem o Espiritismo ele tem a verdade, porque o Espiritismo ele evolui. E a verdade muda. A minha verdade é diferente da verdade de Márcio, diferente da verdade de Caio, diferente da verdade de Lázaro, e assim sucessivamente. Mas nós temos uma verdade imorredora, que é o amor. O amor é o objetivo de todos nós. Enquanto a gente se dirigir a ele, nós estaremos no caminho certo. Uns mais pela esquerda, outros mais pela direita, outros mais pelo centro, uns acertando mais, outros errando mais, mas a gente vai nesse caminho. E cada um está no seu caminho e nenhum caminho está errado. Todos os caminhos estão certos. Porque ao final, nos diz o Mestre Jesus, todos nós seremos ovelhas do rebanho dele. Não tem para onde, a gente não pode fugir disso aí. A nossa destinação é sermos harmônicos e perfeitos. Se vai demorar mais ou menos, depende de cada um de nós. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O que é a verdade, gente? O que é a verdade? Por exemplo, imagina que eu tenho o número 6 desenhado aqui no chão, tá certo? O número 6. Não tem nem como desenhar aqui, não. Mas tem o número 6 aqui, não tem? Tá vendo aqui o desenho número 6? Bonitinho, né? Se eu ver daqui para lá, é um 6, né? E se eu ver de cá para lá? É um 9. Quem é que está certo? Então, cadê a verdade? Onde é que está a verdade? A verdade está no amor. A única verdade está no amor. Quantas igrejas, seitas e religiões existem no mundo? Diz aí, Lázaro, tu que é bom de número. Só Jesus, né? Qual delas está certa, gente? Qual delas está errada? Eu digo a vocês que todas elas estão certas, porque cada uma delas atende a uma necessidade da população. Cada uma delas atende a uma necessidade humana que precisa daquela religião naquele momento para encontrar o caminho do amor. E se não encontrou é porque o camarada que está lá servindo de guia está mal direcionado, mas um dia ele encontra e ele vai. E a gente precisa entender isso. Como é que eu vou levar a verdade, a minha verdade, mas a minha verdade não se aplica a vocês. Assim como a verdade de vocês não se aplica a mim. Cada um tem a sua verdade. Qual é a verdade absoluta? É o amor. Então vamos buscar essa verdade. Enquanto nós conseguirmos levar o amor, pelo menos da melhor maneira que nós entendemos, nós estamos agindo bem. Porque ainda, quando a gente diz o amor, para nós ainda é muito, porque a gente não ama. A gente não conhece o amor. Jesus conhecia o amor, mas será que a gente consegue vivenciar da mesma forma que Jesus? Não, então a gente não conhece o amor, a gente conhece aspectos do amor. A gente não conhece Deus. Se eu perguntar aqui, como é que cada um vê Deus? Um vai dizer que vê Deus como um velhinho de barba, o outro vê Deus nas estrelas, o outro vê Deus nas nuvens, o outro vê Deus no mar, o outro vê Deus na floresta, nas montanhas. Cada um encontra Deus de uma forma separada. Cada um vê Deus de uma forma separada. Qual que está certa? Todas. Qual que está errada? Nenhuma. Cada um tem a sua verdade. Então, que essa verdade aflore e transforme-se no amor que a gente precisa. É aí onde a gente cresce. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Gente, esperança é um negócio tão legal. Uma vez eu estava com um cara que eu prezo muito e gosto muito dele. Acho que algumas pessoas aqui conhecem ele. Chama-se Dejan. E ele é lá de Caruaru, lá do Chico Xavier de Caruaru. Dejan uma vez me disse um negócio que eu achei muito legal. Ele disse que a pessoa, a depressão, na verdade, a gente conversando, ele disse que a depressão era a falta de esperança. E é muito interessante esse conceito, falta de esperança. O que é esperança, gente? Esperança, o Espiritismo chama de fé no futuro. O que é esperança? É você acreditar que no futuro vai dar certo. Que no futuro melhora. É você acreditar que hoje está ruim, mas amanhã vai estar bom. É você aceitar que, embora você tenha dificuldades, você vai vencer. Essa é a esperança. Essa é a fé no futuro que o Espiritismo prega. É acreditar que tudo aquilo que a espiritualidade nos conta, nos orienta, nos esclarece, é verdade. E mesmo a gente vendo esse mundo tão desmantelado como está, a gente sabe que ele vai melhorar. Essa é a esperança. Aí eu pergunto a vocês, quantos de vocês, fora eu, porque eu já fiz isso um bocado de vez,
teve um problema que pensou que era o pior do mundo, foi dormir triste, acordou desesperado, sem saber o que fazer, queria matar todo mundo porque não tinha mais o que fazer, e depois de um tempo aquele problema resolveu-se. Não é verdade? Como é que você vai dar esperança se você não tem? Como é que você vai transmitir esperança se a gente ainda se desespera com besteira? Com qualquer coisa? Falava hoje com Márcia lá em casa, com minha esposa lá em casa, comentando exatamente isso, que a gente reage de conformidade com aquilo que a gente observa, com aquilo que a gente avalia. Então, se eu sou um cara que eu vejo o mundo de uma forma pessimista, o mundo para mim vai ser negro. Jesus ainda dizia que tenha olhos de ver, veja quem tem olhos para ver, ou seja, cada um observa o mundo e observa também o seu futuro de uma forma do jeito que quer. Por exemplo, uma pessoa está muito cansada, com muito sono, e aí pega e dorme 2 horas. Dorme 2 horas. Pode se acordar dizendo assim, eita, só dormi 2 horas hoje. Ou então pode se acordar dizendo assim, eita, que bom que eu dormi 2 horas. São 2 aspectos completamente diferentes daquilo que a gente vivencia. São 2 criações espirituais diferentes que a gente joga para fora. Uma, a gente alimenta uma manifestação negativa. Outra, a gente alimenta uma esperança e uma manifestação positiva. Quanto mais a gente alimentar o negativo, mais a gente vai vivenciar aquilo ali. Quanto mais a gente alimentar o positivo, mais a gente vai experienciar aquilo ali. Então, como é que eu vou dar esperança se às vezes nem eu tenho esperança? Como é que eu vou levar tristeza? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Como é que eu vou levar alegria se eu não carrego alegria dentro de mim? Muitas vezes a gente está numa situação onde a gente não vê alegria, não vê motivo para ter alegria dentro das nossas vidas. E isso é natural, faz parte do nosso crescimento. Então eu não posso querer... É muito interessante. Eu passei por uma situação uma vez que foi muito interessante. Uma situação que me deixou, inclusive, sem palavras. Eu era novinho na doutrina espírita, menino, devia ter, 18, 19 anos. Sabia de nada da vida naquela época, não conhecia nada. Mas eu tinha certeza de que nada era por acaso e que a reencarnação existia, então eu sabia que era uma coisa boa. Aí eu vi um cara, um conhecido meu, que tinha perdido a esposa dele morreu e ele estava super desesperado. Eu dizia, cara, fica assim não, ela está bem, ela vai se ajustar, está tudo certo. Aí ele parou, olhou para mim e fez, por que está tudo certo? Tu já perdesse alguém, tu sabe a dor que leva alguém, tu sabe o que é que eu estou sentindo? E eu fiquei calado, porque eu não sabia. Eu não tinha a resposta para dar para ele naquele momento. Todo o meu espiritismo ao longo dos meus 19 anos de vida não tinha a resposta para aquele cara. Talvez ainda hoje eu não tenha. Mas se eu tivesse um mínimo de esperança dentro de mim, eu teria talvez conseguido dar a ele um pouco dessa esperança. Então, para que nós passemos à frente, para que nós eliminemos a tristeza, nós precisamos alimentar a alegria. E se nós não alimentarmos a alegria, como nós vamos eliminar a tristeza dentro de nós, se ainda nós temos dentro de nós esse sentimento? Onde houver trevas, que eu leve a luz. É perfeita essa frase, né? E a gente normalmente só entende essa frase como trevas, como escuridão mesmo. E só entende luz como luz, energia luminosa. Mas eu hoje entendi de uma forma diferente. Onde houver a treva do desconhecimento, da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de esclarecimento, que eu leve a luz que eu puder levar através do meu exemplo, através das minhas palavras, através daquilo que eu já tenho para dividir. Porque eu não tenho tudo e falta muito ainda para isso. Mas alguma coisa eu já tenho e alguma coisa eu posso dividir. E dividindo isso eu estou levando luz para muitos que ainda estão em trevas. Dividindo essa capacidade que eu tenho de tentar fazer o melhor que eu posso, eu estou levando luz para muitos que ainda estão em trevas. E nesse processo de buscar onde houver trevas, levar a luz, é onde nós vamos procurar consolar mais do que ser consolados. Porque nós vamos dar o exemplo, e o exemplo é necessário. Consolar mais do que ser consolado é dar mais importância à dor do meu irmão do que à minha. É tentar fazer pelo meu irmão o que eu gostaria que ele fizesse por mim. É tentar aliviar aquele processo da melhor maneira que eu puder. É amar do que ser amado.
é tentar dar para ele aquilo que talvez eu nem tenha, mas eu percebo que ele gosta, que ele precisa, que ele está em necessidade e eu tento atender. É dar para receber. É entregar da melhor maneira que nós pudermos, para recebermos em nós mesmos a consciência do trabalho bem feito, a consciência da boa execução das minhas obrigações de cristão e dar o melhor que eu puder para receber o amor, a paz, a consciência tranquila do serviço bem feito. É perdoar para ser perdoado. Às vezes a gente não consegue nem perdoar, esquecer. Mas perdoar não é esquecer. Jesus não quer que ninguém esqueça. Jesus quer que simplesmente a gente não dê o troco. Jesus diz, ama àquele que te maltrata, faz o bem àquele que te calunia. Jesus não diz, gosta daquela pessoa, não. Amar com Jesus é respeitar, é entender, é compreender, é não buscar dar o troco. E isso a gente pode fazer. A cada dia de nossas vidas a gente pode fazer. Mesmo que eu esteja magoado, mesmo que eu esteja ressentido, mesmo que eu esteja triste, dolorido, mas eu posso escolher perder esse orgulho, perder esse amor próprio, abrir mão do meu egoísmo aí e entender que o meu irmão erra porque é gente, é humano e está no nível de errar. Isso é perdão, gente. Então eu espero que vocês tenham aproveitado como eu aproveitei esse momento e que dê para a gente pensar um pouco diferente sobre a nossa vida, sobre esses conceitos que a gente viu aqui e tentar seguir todos os dias da melhor maneira possível, aliviando aquilo que a gente tem dentro de nós e buscando auxiliar os nossos irmãos. Eu vou fazer a prece final e durante a prece final vai estar sendo aplicado... vai ter passe? Pronto, então beleza. Eu vou só fazer a prece final para que vocês possam organizar a fila para ir para o passe. Senhor Jesus, graças te damos por mais essa noite de paz, de luz, de orientação, de esclarecimentos, de divisão de conhecimentos. Graças te damos, Senhor, simplesmente porque estamos aqui. E te pedimos, Senhor, com muita humildade, que abençoe a todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, lançando por sobre cada um desses nossos irmãos as tuas pétalas de paz e de amor, as tuas energias de harmonia e de perdão. Que a tua misericórdia nos acompanhe todos os dias de nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja.